Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente segue falando dos nossos arrays e especificamente nós vamos falar de algumas funções nativas para manipular array. A gente já aprendeu duas funções na última aula, duas funções para pesquisar elementos em um array. Porém hoje a gente vai aprofundar mais um pouco porque é muito importante esses assuntos. Então o controle de arrays, o controle tanto de pesquisa, como ordenamento e numeração desse array, é um assunto bem complexo e muito trabalhado no universo da programação. Então, para não ficar muito redundante, vamos seguir na prática para a gente. E depois eu volto nesse slide para falar sobre cada uma delas. À medida que a gente for praticando, a gente volta e fala sobre cada uma dessas funções. Então vamos lá. Como de costume, vamos criar um arquivo. A gente vai salvar esse arquivo como função nativa. Vou colocar aqui PHP, função nativa array.php. Vamos salvar, criar um documento HTML simples. Funções, vou dar como título funções nativas para manipulação de array. Ok, criamos aqui nossa estrutura de um documento PHP. Pronto, tudo salvo. Então vamos lá conferir quais as funções. A primeira função que a gente vai avaliar é isArray. O que essa função faz? Ela verifica se o parâmetro passado para ela, sendo uma variável, né, alguma coisa, se ele é array ou não. Então ele retorna true se esse parâmetro for um array, ou retorna false caso ele não seja array. Então vamos praticar com essa função. Eu vou criar aqui uma variável. Essa variável eu vou chamar de array, porém eu vou atribuir para ela só uma string. Eu vou colocar aqui uma string. E vou criar outra variável, que vou chamar ela de retorno. E vou atribuir para ela a função isArray. isArray, certo? Passamos como parâmetro a nossa funçãozinha que eu dei essa string, né? Inicialmente eu dei para ela uma string. A minha função array. A minha variável array, tá? Não uma função, a variável array. Eu estou passando para a função isArray a minha variável que se chama array. Porém, essa variável que se chama array tem a ela atribuído um valor string, tá? E vou criar uma condicionante if para verificar se o retorno aqui é verdadeiro ou falso. Então, essa minha funçãozinha, né, array, na verdade, retorno, eu vou verificar se caso ela for verdadeira, ou seja, true, eu vou escrever em tela que sim, é um array. Ou se não, né, se for false, se caso essa função retornar um valor falso, eu vou imprimir que não é um array. Lembrando sempre do ponto e vírgula. Salvamos. Vamos ativar o nosso servidor web. Pronto, startando o nosso servidor web. Com o nosso código pronto. Vamos abri-lo no nosso navegador, nosso localhost.
PHP função nativa array.php. Pessoal, eu só coloco o nome desses arquivos grandes assim, para depois, se vocês precisarem pesquisar, é mais fácil. Mas o correto é a gente não usar nomes grandes, tá? No nome dos nossos arquivos, sempre usar nomes menores. Mas aqui, como são arquivos para posterior pesquisa, né? Caso vocês foram fazer um estudo, é mais fácil de vocês visualizarem para que serve esse arquivo. Então vamos lá, vamos ativar. Então tá lá, né? Não é um array. Por quê? A minha funçãozinha verificou que essa variável, né, que ela está testando se a minha variável array é array. Mas não é, né? Ela é uma string. Então por isso que não é um array. Então o valor retornado aqui for false. Mas eu posso aqui criar um array, né? Vamos testar agora criando um array. A gente pode criar um array desta forma, né? Passando algum valor aqui dentro, né? Eu vou passar aqui como aluno, por exemplo. Então agora essa minha variável está recebendo um array, né? Que tem um atributo somente, né? Que é aluno. Então o retorno está pegando esse array e verificando se ele é array ou não, né? Então se ele for array, aqui o retorno vai receber o valor true, né? Verdadeiro. Se for verdadeiro, vai imprimir que é um array. Se não, não é um array. Tudo salvo. E agora a gente testa novamente. Vamos. Agora sim, né? Agora sim ele é um array. Porque eu dei um valor array para a minha variável que está sendo testada com a minha função isArray. Então retornou verdadeiro desta vez. Bom, essa foi a função isArray, né? Então vamos seguir agora visualizando a função arraysKeys. O que essa função faz? Ela pega somente o índice do array e transforma isso em outro array, mas um array mostrando somente esse índice, né? Então se eu tenho um array com 10 índices, ele vai criar um array somente com esses índices, né? Para ficar mais fácil da gente visualizar, vamos para o código. Então eu vou comentar esse trecho de código aqui. Eu vou ficar para o estudo. E vou criar aqui um array, certo? Vou criar uma variável chamada array. E a essa variável eu vou associar um array, tá, com os índices já pronto. Então o índice 1 vai receber, por exemplo, o valor A. Para o índice 2 vai receber o valor B. E para o índice 3 vai receber o valor C. Então eu tenho aqui um arrayzinho, né, uma variável que recebe um array associativo. Veja que eu já criei diferente da outra forma, criei dessa forma aqui com as chaves. Ok. Então agora eu vou imprimir isso em tela, né? Eu vou dar aqui um eco pré. Vou dar um eco aqui do comandinho pré, né? Que coloca esse nosso array todo em linha. E vou dar aqui dentro, só para ficar mais fácil de visualizar. Essa aqui é uma tagzinha do HTML que cria uma lista, tá? Com os elementos do meu array, tá? E aqui dentro eu vou dar um print R nessa minha variávelzinha array. Só para a gente visualizar ela, como ela foi criada. Ok. Tudo salvo, né? Nosso códigozinho salvo. Vamos lá para o navegador. Bom, tá lá, né? Meu arrayzinho com 3 elementos e cada elemento com um índice que eu criei, né? Associei ele na mão, né? Não foi automático. Ok. Agora eu vou usar a minha funçãozinha arrayKeys. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse índice aqui e vai criar um outro array para esses índices, como se eu quisesse armazenar esses índices, né? Então vamos lá. Eu vou agora
criar uma outra variável. Vou chamar essa variável de índices. E a essa variável eu vou dar a minha funçãozinha. Olha só. Array keys. Array keys quer dizer chaves, né? Array chaves. Então são as chaves do array. Então os índices também são chamados de chaves, tá? E vou atribuir aqui como parâmetro o meu arrayzinho aqui que eu criei, né? E da mesma forma, agora eu vou exibir ele aqui em tela, né? Da mesma forma que eu exibi lá em cima. Só que aqui, como eu vou mostrar o meu índice, né? Eu vou só dar aqui um BR, na verdade um HR, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, tudo salvo, né? Só para a gente entender melhor o código. Eu criei um array, né? Associando ele 3 índices a cada uma dessas strings, ABC, printei ela em tela, tá? Depois eu criei uma outra variável chamada índice, atribuindo essa minha função arrayKeys, que pega somente esse índice, né, do meu array. E ela vai criar aqui para o índice um array desses índices, né? Vai ficar, aí eu estou imprimindo ele em tela para vocês visualizarem como que fica. Vamos lá para o nosso navegador. Olha só. Então agora, olha o que a minha função fez. Ela pegou os meus índices, 1, 2 e 3, e transformou ele em valores, né, de um array. Então a minha variável índices agora é um array dos meus índices da minha outra variável, ok? Então ela pode parecer confuso, né, mas isso é interessante se caso você precisa armazenar esses valores de índices em algum lugar, né, para posteriormente percorrer os índices, né, ou armazenar esses valores em algum lugar. Então essa funçãozinha, ela armazena os índices de um array. Ela guarda os índices de um array específico. Ok, pessoal? Então voltamos lá em tela. Vamos verificar agora a nossa funçãozinha sort. Essa funçãozinha, ela ordena um array e reajusta seus índices, né? Então ela ordena alfabeticamente um array. Então, para ficar mais fácil, vamos comentar esse código aqui, para a gente fazer um outro código testando essa nossa funçãozinha. Beleza, eu vou copiar esse array só para ficar mais fácil, né, da gente, mais rápido, da gente fazer o estudo. Então eu tenho esse array aqui, só que agora eu vou dar valores aqui aleatórios, notebook, teclado, vou colocar aqui fonte, e vou colocar mais um aqui, mouse. Aqui na índice 4 vai receber o valor mouse. Ok, meu array criado, eu vou imprimir esse array em tela. Vou só copiar esse trecho de código e já está pronto, né? Então tá lá, né? Eu tenho o meu arrayzinho que eu criei com esses elementos, com esses índices, né, associativos, e estou printando ele em tela. Tudo salvo, voltamos lá para o nosso código, para o nosso navegador. Pronto, né? Então eu tenho o meu arrayzinho. Veja que ele não está ordenado, né, de nenhuma forma. Então para testar isso, vamos lá no nosso código. Eu vou dar aqui a minha funçãozinha sort, passando a minha variável array. Lembrando que ele atua sobre a variável, tá? Então ele vai rearranjar toda a variável. E vou dar este mesmo comando para a gente visualizar como que fica em tela. Vou só dar um eco aqui no HR, para ficar mais fácil de visualização. Bom, para vocês entenderem, né? Eu dei a minha funçãozinha sort, passando a minha variável array. Então agora, né, a partir de agora, essa variável foi rearranjada e eu estou imprimindo ela em tela. Tudo salvo, a gente volta lá para o navegador. Então tá lá, olha só como ele arranjou, né? Então fonte foi para o topo, né? Mouse segundo, notebook terceiro e teclado quarto.
E veja também que ele rearranjou o meu índice, né? Então ele rearrumou o meu índice, né? O índice que era colocado aqui de forma associativa, né? Ou seja, na mão, ele foi rearranjado e começado agora com 0. O mouse que tinha o índice 4, ele foi para o índice 0, ok? Então, bastante atenção no uso dessa função, porque ele reordena um array, tá? Isso pode causar uma confusão e um erro. Então, ele é bem útil, porém, ele a partir do momento que você usa ele, ele rearranja todo o seu array. Ok. Então, seguindo, a gente vai verificar agora a função assort, que ela é bastante parecida, né? Ela é análoga com a sort, porém, ele preserva os índices. Então, os índices eles não são rearranjados. Então, vamos ver como que ela funciona. Eu vou comentar esse trecho de código, só para ficar como estudo para vocês. Mas eu vou copiar ele, porque é praticamente igual, né? Só vai mudar o nome da minha função. Que agora, ao invés de ser sort, vai ser assort. Ao invés de sort, vai ser assort. Então agora a gente vai verificar como que funciona, né? Salvei, tudo salvo. Com a função assort, olha só o que aconteceu. Ele colocou, né, em ordem alfabética, porém não alterou o valor dos índices, né? Os índices continuaram o mesmo. Veja que notebook, que estava no topo da lista, tinha um índice 1, continua com o índice 1. Porém, na visualização agora, né, o notebook é o terceiro elemento. Essa é a diferença de sorte para sorte. Bom, e seguindo aqui, agora com as nossas funções, a gente vai utilizar a função count. O que essa função faz? Ela conta a quantidade de elementos que possuem um array. Então eu vou utilizar essa mesma função. Eu vou só comentar esse código aqui, para ficar como estudo. Certo? Vou pegar esse trecho de código para me utilizar. Está aqui, né? Eu tenho um array com 1, 2, 3, 4 elementos. Estou printando esse array. E agora eu vou dar um eco aqui, ó, um count, passando essa minha mesma variável array. Tá? Ok, tudo salvo. Vamos verificar o que ela faz, né? Então vamos lá no nosso navegador. Agora eu tenho lá, né, o meu arrayzinho e a quantidade de elementos que meu array possui. 1, 2, 3, 4, né? Me retornou um valor inteiro contando os elementos de um array. Bom, e seguindo aqui, então a gente agora vai estudar o array merge. Esse array merge, ele pega vários arrays e funde em um só. Então vamos supor que você tenha, por exemplo, 3 bancos de dados, que está trazendo 3 informações diferentes de 3 lugares diferentes, né? De 3 arrays diferentes. Você pega esses arrays, junta ele e cria um array somente. Então para ficar mais fácil, vamos aqui no código. Eu vou comentar esse pedaço de código para vocês guardarem como estudo. Vou copiar esse array aqui. Vou criar outros arrays, né? Um array 2, só vou alterar o nome. E vou colocar aqui outros elementos. Linux, Windows. E vou criar um array 3. Vou dar para ele como elemento, só um elemento somente. Solaris. Então eu tenho aqui 3 arrays. E eu preciso colocar esses arrays em um array somente. Vamos supor que isso está vindo de 3 lugares diferentes, 3 bancos diferentes. Então eu vou criar uma nova variável chamada novo array. Vou utilizar a função array merge, né? Vou atribuir array merge.
e vou passar como parâmetro os meus arrays. Vou colocar aqui o primeiro array, o segundo array, e o terceiro array. Eu posso utilizar quantos arrays eu necessitar, tá? Não tem um limite. Feito isso, eu vou imprimir esse em tela. Vou copiar esse trecho aqui só para mim imprimir ele em tela. Vou dar um print R aqui, passando como parâmetro o meu novo array, tá? Então essa função é bem simples, né? Ela pegou esses meus três arrays, né? Criei uma variável e fiz a junção desses três arrays em um só, né? Passando como parâmetro os meus arrays. Então vamos verificar como que vai imprimir em tela. Tudo salvo. A gente vai lá no nosso navegador. Então tá lá, né? Eu tenho todos os elementos dos meus três arrays em um array somente. Só errei aqui, que aqui é array 3, tá? Por isso que repetiu aquele valor. Então tudo salvo. Vamos voltar lá. Não, eu repeti, foi aqui, ó. Array 3. Vou dar só um espacinho aqui para ficar mais fácil. Tudo salvo. Então tá lá, né? Todos os meus elementos dos três arrays fundindo em um array somente, né? Meu novo array agora possui os três elementos. Tudo ok, a gente vai seguir agora com o estudo, visualizando a função explode. O que essa função faz? Ela pega os valores strings, né, dentro de uma variável e delimita através de um separador qual é os valores que eu quero separar. Então, se eu tenho um delimitador, né, um delimitador comum, eu consigo separar isso em valores e transformar em um array. Para ficar mais fácil, vamos aqui no código, de entender, né? Vamos aqui no código. Eu vou comentar esse trecho aqui, para ficar como estudo. Eu vou criar aqui uma variável e vou chamar essa variável de data. Essa variável vai receber aqui uma string que seria a data, né, de hoje. 29/07/2020. Ok, padrão brasileiro, né? Então eu quero separar somente as partes aqui de números, né, dessa data. Então o que eu faço? Eu utilizo essa minha função explode, colocando o delimitador. Qual o delimitador que eu vou usar? É esse separador, ó. Coloco o delimitador, que é o separador aqui, né, meu tracinho, né, e qual que é a string eu vou trabalhar, né? Qual que é a string? É a minha data. Então ela vai pegar e vai separar os elementos através da barrinha, tá? Se fosse aqui, por exemplo, um tracinho, né, se fosse um tracinho, eu teria que usar aqui um tracinho, né? Mas como é barra, a gente vai usar a barrinha. Certo? Beleza. Então, eu vou utilizar a barrinha. Então, aqui eu vou atribuir esse valor à minha nova variável, né? Vou colocar aqui nova data, que é a variável que vai receber este valor. E vou imprimir este valor aqui em tela para a gente visualizar o retorno dele. Então, aqui é nova data. Certo? Olha o que aconteceu. Eu peguei a minha data, né, que veio nessa formatação, e dei nela um explode, delimitando os meus separadores que eu quero, né, e qual é a variável que eu vou fazer esse explode, né, que é a minha variável que data. Estou atribuindo esse valor a uma nova data e vou imprimir isso em tela para a gente visualizar o que acontece. Então eu só vou dar aqui um eco nessa variável data, só para a gente verificar o que aconteceu.
né? Então eu vou dar um echo em data e echo na nova data, né? Vou só dar um separador aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Tudo salvo. Vamos lá em tela. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Então eu tenho lá, né? Olha só, a minha data, né, que foi passada por uma variável, e depois eu utilizei a funçãozinha explode, né, atribuindo uma nova variável. Olha o que aconteceu. Ela criou um array com estes valores, né, os valores tragos, né, tirando a partir do delimitador da barrinha. Então toda vez que encontrar uma barrinha, ele separava isso como se fosse um valor colocado em uma posição do meu array. Então eu tenho aqui na posição 029, na posição 07 e na posição 2020. Isso serve para a gente reordenar, né, para eu querer informar isso aqui em outro padrão, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quiser reordenar isso aqui num padrão americano, basta eu vir aqui, ó. Eu vou dar aqui, depois do print R, aqui, um echo no meu nova data, na minha posição 0. Na verdade, eu vou imprimir isso num padrão americano. Então, eu vou usar aqui a posição 2, vou imprimir ela primeiro, vou aqui concatenar e vou utilizar agora um tracinho. Olha só, eu estou criando uma nova formatação. Vou dar um pontozinho aqui, vou utilizar a minha nova data na posição 1, né, concatenando o meu tracinho. E novamente, por fim, né, vou utilizar a minha nova data na posição 0. Né, e a gente vai visualizar o que vai ser imprimido aqui. Vou só dar um print, um echo no BR aqui, para dar uma quebra de linha, ficar mais fácil de visualizar. Então, olha só, eu peguei a minha nova data, né, as posições dela, e reordenei isso aqui, ó, imprimir em tela, só para a gente ver o que acontece. Então, tudo salvo, vamos lá no nosso navegador. F5. Opa, parece que não salvei. Tá lá, né? Olha só, agora eu reordenei ele no padrão americano usando o tracinho, né? Então, a gente pegou uma data, né, uma variável que tinha uma data no padrão brasileiro. Utilizei o explode, né, para me separar todos os elementos, né, através de um separador, que era o tracinho. Então eu tenho um novo array criado, né, com meus elementos, e reordenei, né, escrevendo em tela em um outro padrão, 29/7 de 2020, que é um padrão americano. Ao invés de usar o tracejozinho, a gente usou o tracinho, né. Ok, então seguindo aqui, a nova função e última é a implode. Essa função, ela pega os elementos de um array e faz a junção desses elementos utilizando um delimitador que a gente queira. Então, bastante simples, né? Então, vamos lá para o código para a gente visualizar. Eu vou só comentar esse trechinho aqui. Vou comentar esse trechinho para ficar para estudo para vocês. Eu vou criar aqui um array, tá? Um arrayzinho simples. É uma variável que se chama array. E a ela eu vou dar alguns elementos. Elemento A, elemento B e elemento X, por exemplo. Então eu quero que esses meus elementos eles sejam escritos em tela, né, através de uma variável, de uma string, por exemplo assim, ó, deixa eu só comentar aqui. Eu quero que ele escreva assim, A, B e X, né, por exemplo. Então, bastante simples, né? Eu vou usar a minha função implode, passando. Qual é o delimitador, né? O separador, qual que é? O tracinho, né?
e qual que é a variável que eu estou utilizando. É a minha variável array, certo? Que possui esses elementos. Então eu vou criar aqui agora uma nova variável, né? Que é um string, né? Então vou chamar ela de string, que vai receber esse implode, né? Então essa minha variável string, né, que é uma nova variável, vai receber esse array implodindo A, B e C, né, porém com um delimitador. Vamos dar um eco aqui para verificar como que essa minha variável está, né? String, pronto. Tá lá, né? Eu peguei o meu array, que tem esses 3 elementos, juntei ele todos em uma variável com um separador. Então, estou imprimindo em tela e a gente vai visualizar como que ficou. Vamos lá no nosso navegador. Então, tá lá, né? A, B e X separado por meu tracinho, né? Isso é importante a gente saber. Se eu quiser mostrar em tela o retorno de um array formatando esse retorno com algum delimitador, eu uso essa minha funçãozinha implode. Então essas são algumas das nossas funções nativas. Tem outra, para vocês conhecerem outra e aprofundar nesse assunto, basta acessar lá o php.net, que tem todas as funções na documentação. Espero que tenham gostado dessa aula.